Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O novo governo, liderado por Pedro Passos Coelho, corre o risco de ser derrubado no Parlamento apenas poucos dias após a sua tomada de posse, isto segundo o que tem sido dito por vários responsáveis políticos. E para nos ajudar a analisar o que poderá acontecer, são nossos convidados, os advogados Rogério Fernandes Ferreira, Managing Partner da RFF e Associados, e o advogado Tiago Duarte, sócio da PLMJ, a quem desde já dou as boas-vindas a este Direito a Falar. E começava por si, Tiago. Como é que vê este momento político, com esta incerteza em relação ao que poderá ser o próximo governo e ao que poderá acontecer logo após a tomada de posse? Boa tarde, queria aproveitar para cumprimentar também o Rogério Fernandes Ferreira, meu colega e amigo, e dizer que eu vejo com muita preocupação este momento, e vejo com preocupação mesmo como constitucionalista, mesmo como alguém que se interessa e que estuda e que ensina a Constituição. Eu julgo que nos últimos dias, nas últimas semanas, foram ultrapassadas fronteiras de consenso em torno da interpretação da Constituição. Durante estes últimos 40 anos houve um consenso entre os vários atores políticos, Presidente da República, partidos, no sentido de que quem ganhava as eleições era chamado a governar. E mais do que ser chamado a governar, que foi o que o Presidente da República fez, indigitou Pedro Passos Coelho para apresentar um novo governo, mais do que ser chamado a governar, tinha a oportunidade de governar. Ou seja, a primeira etapa é ser chamado a governar, poder ir ao Parlamento a apresentar o seu programa de governo. Ou seja, era-lhe dado o benefício da dúvida por parte das outras forças políticas, deixavam o governo mostrar Evidente, o que vale. é porque governar não é só governar em maioria absoluta. Pode-se governar com maioria absoluta e pode-se governar com maioria relativa. Aliás, a nossa Constituição tem permitido, ao longo destes últimos 40 anos, que tenha havido, já houve 4 ou 5 governos de maioria relativa. O primeiro de todos, com Mário Soares, depois com Cavaco Silva, depois 2 de António Guterres e depois um de José Sócrates. E, portanto, houve governos maioritários e governos minoritários, mas todos eles tiveram a oportunidade de governar, e sabendo que governar com maioria relativa tem que ser de uma maneira diferente do que governar com maioria absoluta, porque naturalmente algumas leis têm que ser negociadas, outras leis porventura não poderão ser aprovadas, mas governar não é só também aprovar leis. Portanto, um governo, mesmo com maioria relativa, tem capacidade para governar e deve ter a possibilidade de governar. E foi sempre assim até agora. Com o que estamos a ver neste momento, parece que estamos à beira de uma mudança de paradigma, que é dizer só se pode governar se tiver maioria absoluta. Se não tiver maioria absoluta, não pode governar, porque a oposição une-se e impede a possibilidade desse governo iniciar sequer as suas funções. Ora, a nossa Constituição foi feita não para proibir governos minoritários, mas precisamente para proteger e promover governos minoritários. E por isso é que a nossa Constituição não prevê a obrigatoriedade de uma aprovação do programa de governo, precisamente para que os governos minoritários possam iniciar a sua governação sem ter que haver uma votação no Parlamento. E, portanto, eu vejo com preocupação esse aspecto, o aspecto dessa mudança estrutural na legitimidade de governar. Quem ganha as eleições, afinal, não pode governar em alguns casos, é a primeira vez que isso acontece, e também num modelo como o nosso, em que as eleições parlamentares estão muito focadas no candidato a primeiro-ministro, também é a primeira vez que um candidato a primeiro-ministro que perde as eleições, a consumar-se tudo aquilo que está anunciado, pode vir a tornar-se primeiro-ministro. E que o candidato a primeiro-ministro que ganha as eleições vai para a oposição. Mas é de acordo com as regras do sistema parlamentar. Apesar de quebrar o consenso. É de acordo com as regras do sistema parlamentar, no sentido de que não me parece que seja inconstitucional nada disto que está aqui a ser analisado. Agora, também acho que a Constituição tem que ser interpretada no seu contexto e na razão de ser das suas normas. E, por exemplo, a norma que vai ser invocada pelos deputados da oposição para rejeitarem o programa de governo, dizendo nós vamos rejeitar este programa de governo e se juntarem uma maioria absoluta conseguirão, de facto, rejeitar o programa de governo e conseguirão que o governo se demita. Essa norma não foi feita, não foi pensada, e aliás foi sugerida pelo Partido Socialista em 1975, mas não foi feita para permitir que a oposição use essa norma para derrubar um programa da maioria. Foi feita exatamente para o contrário. Foi feita para permitir que a maioria parlamentar usasse essa norma para não permitir que governos que fossem nomeados pelo Presidente e que não tivessem apoio parlamentar conseguissem governar. Imaginem que o Presidente da República, em vez de nomear o líder da coligação para formar governo, nomeava o líder do partido que tinha tido menos votos para formar governo. Então aí esse governo não tinha o apoio parlamentar. Era natural que a própria coligação
pedisse a rejeição desse programa de governo. Portanto, essa norma foi feita não para a oposição derrubar a maioria, mas para a maioria poder derrubar governos que não fossem apoiados parlamentarmente. E, portanto, eu acho que está a ser usada. A norma existe e pode ser usada. Agora, se eu acho que é um uso abusivo dessa norma e que a norma não foi feita para isso, eu acho que não foi feita para isso. Aliás, o Partido Socialista é muito interessante. Eu estive a ler as atas da Assembleia Constituinte quando foram aprovadas as normas constitucionais. Quem sugeriu esta norma foi o Partido Socialista, em 75, que já sabia ou já antecipava que ia ganhar as eleições com maioria relativa. Portanto, já antecipava que ia governar num governo minoritário. E então, para proteger esse governo, a norma que propôs até era que só fosse possível rejeitar o programa de governo se houvesse 2/3 dos deputados a quererem rejeitar o programa de governo. O que mostrava bem que a ideia era só se pode rejeitar um governo se houver um consenso muito alargado no Parlamento para rejeitar esse governo. Ora, o que nós estamos agora aqui a ver é uma maioria de um conjunto de partidos que não ganham as eleições a unirem-se para derrubar um governo que ganhou as eleições e que devia, do meu ponto de vista, ter a oportunidade de governar em maioria relativa. Mas a Constituição também não é um organismo vivo, por assim dizer, ou seja, não deve ser adaptado, a sua leitura não deve ser adaptada aos tempos que vivemos. É verdade, é verdade. Há outras questões, por exemplo, eu recordo-me que o preâmbulo da Constituição ainda refere que Portugal é um país rumo ao socialismo. Sim, é verdade. O preâmbulo é um exemplo não muito relevante porque não partia da mesma força jurídica que partiam as normas constitucionais. Portanto, tem ali apenas um intuito histórico de recordar de onde é que viemos e qual foi a origem da Constituição e, portanto, não parece um elemento muito relevante. Mas eu concordo consigo que a Constituição é viva e vai sendo atualizada, mas tem também uma componente de união no meio da desunião, ou seja, é com aquela Constituição que todos os governos, todos os partidos, todos os atores políticos devem viver. E a Constituição deve ter esse aspecto de união. E por isso é que há algumas interpretações consensuais da Constituição que uniam e que agora estão a começar, do meu ponto de vista, a partir e a desunir. Não há nenhuma norma que diga que o Presidente da Assembleia da República tem que ser indicado pelo partido que ganhou as eleições. Mas era uma convenção. Mais do que uma tradição, era uma convenção que existia de consenso partidário. E há determinados consensos partidários que se têm mantido ao longo destes 40 anos, que têm, apesar disso, permitido governos de direita e de esquerda, e com maioria e com minoria, e uns governaram 4 anos e outros não, mas havia alguns pilares que ajudavam a perceber o sistema. E eu acho que, neste momento, as pessoas estão a começar a não perceber o sistema. As pessoas que votaram nos partidos e votaram nos candidatos a primeiro-ministros não percebem que um partido que ganhou as eleições não governe, que um partido que perdeu as eleições governe, que é o candidato a primeiro-ministro que teve mais votos vai para a oposição, o candidato a primeiro-ministro que teve menos votos vai para o governo. As pessoas não entendem isso. E isso afasta os cidadãos da política, afasta os cidadãos da sua crença na Constituição, e por isso é que eu digo, e termino como comecei, eu estou muito preocupado, porque acho que há determinadas fronteiras que se estão a partir, e como qualquer coisa que se parte, é difícil depois voltar a colar os cacos. Concorda? Concordo, e aliás aproveito também para cumprimentar o Tiago, que já é meu amigo e meu ex-sócio, e portanto meu amigo já de longa data. Tenho prazer em estar aqui presente com ele. Estou 100% de acordo com as observações que o Tiago fez. Aliás, este aspecto realçava, este aspecto do consenso, é a leitura que eu faço exatamente dos resultados eleitorais. E, de facto, a grande maioria que ganhou as eleições foi uma maioria de 71% que aglutina os dois grandes partidos ditos, agora com esta expressão já menos utilizada do arco da governação. De facto, quem ganhou as eleições, em termos de maioria relativa, foi, de facto, a coligação, mas, digamos, a maior maioria, se quiser utilizar esta expressão, que foi conseguida, foi, de facto, entre a coligação e o Partido Socialista, ou seja, 71% dos eleitores votantes votaram exatamente nesta maioria. Portanto, eu que nem sempre concordo com o que tem dito o Presidente da República, estou 100% de acordo no sentido de se criar o tal consenso que falava aqui o Duarte,
no seio da sociedade portuguesa, num momento em que é crucial, outra vez vamos usar uma palavra que se utiliza muito, no momento em que os mercados estão ansiosos, e Portugal principalmente, de criar aqui, digamos, os tais pilares que façam com que nos próximos 4 anos se mantenha ou se crie uma trajetória que tem que de facto ser uma trajetória comum de Portugal. E, portanto, só vejo que isso seja conseguido, efetivamente, vamos aqui dar outro nome que agora foi um pouco banido, um Bloco Central que efetivamente assuma estes compromissos internacionais que não são do partido A ou B, são efetivamente Portugal. Mas concorda com o discurso do Presidente, nomeadamente na ênfase que ele coloca no fundo, ele deu a entender que os partidos anti-euro e anti-União Europeia, anti-NATO, nunca poderão chegar ao governo em Portugal. Há quem considere que esse tom foi excessivo. Repare, eu gostava de focar no essencial, quer dizer, e no essencial estou de acordo com o que diz o Presidente da República, isto é, a preocupação neste momento em que Portugal tem compromissos internacionais que são compromissos de médio e de longo prazo, não se tornam fáceis, digamos assim, com governos com maioria relativa. E, portanto, era preciso encontrar no seio da Assembleia da República uma maioria que fosse uma maioria suficiente para se governar durante um período relativamente longo, que é o período da legislatura. E essa maioria foi dada pelo eleitorado, quer dizer, essa maioria, que é uma maioria de 71%, foi dada exatamente ao centro. E, portanto, esperávamos nós, eleitores, que de facto os nossos líderes políticos conseguissem encontrar um consenso que, pelo menos até ao momento... Para si, o ideal era um governo de Bloco Central. Para mim era, efetivamente, não é? Mas o eleitorado do PS, quem votou PS, seguramente não quer um governo liderado por Passos Coelho. Eu não sei se quem votou no PS efetivamente estava consciente de que poderia existir esta outra maioria. Uma aliança à esquerda. Acho que isto não foi dito quando previamente às eleições e, portanto, acho que ninguém podia estar a contar com isto imediatamente, não é? Portanto, a questão de fundo é esta. Muito bem. Como é que avalia o discurso do Presidente da República? Eu acho que o discurso do Presidente da República também não ajudou para colar e para atenuar o clima de crispação em que estamos a viver. Tal como depois não ajudou o discurso do novo Presidente da Assembleia da República, que pôs gasolina em cima de uma fogueira. E, portanto, eu acho que, tal como não ajudaram os comentários até de deputados, os deputados são titulares de órgãos de soberania e, portanto, eu acho que um titular de um órgão de soberania, por exemplo, referir-se ao Presidente da República como dizendo que ele está a sequestrar o Parlamento ou a fazer uma tentativa de golpe de Estado, é linguagem imprópria para órgãos de soberania se relacionarem uns com os outros. E as pessoas estão a assistir a tudo isto e estão a pensar, afinal, os órgãos de soberania relacionam-se desta maneira, com esta linguagem. Portanto, eu acho que devia-se fazer rápido. Estão a contribuir para o aumento da crispação. Não estão minimamente a contribuir para atenuar a crispação e para se perceber que pode haver discordâncias políticas, mas não se pode não se pode descer determinados patamares. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Nos Estados Unidos, quando o Presidente dos Estados Unidos entra no Parlamento, todos os deputados de todos os partidos se põem de pé a aplaudir. E estão lá muitos deputados que não concordam com a linha política desse Presidente da República, mas é o Presidente dos Estados Unidos que entrou no Parlamento e os deputados põem-se de pé e aplaudem. Em Portugal, estamos longe disso. É muito vulgar o Presidente da República fazer um discurso no Parlamento e não ser aplaudido por uma parte do Parlamento, mas não tínhamos ainda chegado a este momento deste tipo de linguagem a roçar a ofensa a um titular de um órgão de soberania como é o Presidente da República. Mas voltando ao discurso do Presidente da República, eu acho que provavelmente o Presidente da República devia ter feito metade do discurso apenas, naquele dia. Devia ter feito a primeira metade do discurso dizendo há um candidato que ganhou as eleições, há um candidato a Primeiro-Ministro cujo partido ganhou as eleições, tem o direito de apresentar o seu programa no Parlamento. E depois é no Parlamento que se vê se esse programa é aprovado ou se esse programa não é aprovado. Se o programa não for aprovado, o assunto tem que voltar a Belém e o Presidente da República terá de ponderar e depois faria um novo discurso dizendo então o que é que iria fazer nesse caso. O Presidente quis juntar já os dois discursos num só, mas como não sabe ainda o que é que vai acontecer no Parlamento, como não sabe ainda que proposta é que António Costa terá para lhe oferecer, não pôde, na tal segunda parte do seu discurso, ser totalmente explícito sobre o que é que vai fazer, porque não tem os dados todos em cima da mesa.
Mas eu acho que a apreciação que o Presidente da República fez daquilo que é o interesse público, na tal segunda parte do seu discurso, quando diz que nunca nenhum governo esteve dependente de partidos anti-europeístas, é uma realidade, é um facto. Ou seja, eu não vi os partidos de esquerda virem desmentir o Sr. Presidente da República dizendo não é verdade que nós somos contra o Tratado Orçamental, ou não é verdade que nós somos contra... que não queremos renegociar. Tudo o que o Presidente da República disse é verdade. Aqueles partidos defendem esses pontos de vista. Mas cabe ao Presidente da República fazer esse tipo de juízos, ou seja, os eleitores é que devem decidir se querem escolher partidos anti-europeus? Os eleitores decidiram dar 10% a cada um desses partidos. Os eleitores decidiram dar 10% a cada um desses partidos. E o Presidente o que deve fazer é verificar se os 10% de eleitores que votaram nesses partidos, se, do ponto de vista do interesse público, é suficiente para que esses partidos sejam representados no governo ou não. Essa é que é a apreciação do Presidente da República. E não vale a pena fazer um braço de ferro com o Presidente da República no que respeita à nomeação do governo, porque a Constituição podia ter atribuído o poder diretamente ao Parlamento e dizer que era no Parlamento que se escolheu o governo. Mas não é assim que a Constituição estabelece. A Constituição estabelece que é o Presidente da República, porque ele próprio é eleito pela maioria dos cidadãos portugueses. E tem uma legitimidade democrática. Tem uma legitimidade democrática direta, que lhe advém ter sido eleito por mais de 50% dos cidadãos. A Constituição atribuiu ao Presidente a possibilidade de fazer esse juízo. Qual é que é o partido, qual é que é o candidato a Primeiro-Ministro que oferece melhores condições de interesse público para governar? E esse é um juízo que o Presidente faz. E, portanto, pode-se discordar do juízo que o Presidente faz, mas não se pode considerar que é um juízo ilegítimo. Porque, senão, termos um Presidente da República ou outro seria indiferente. Eu, às vezes, ouço dizer que o Presidente da República deve ser um árbitro independente e imparcial. E até se usa muito a expressão que foi utilizada por Mário Soares, logo na sua primeira eleição: eu vou ser o Presidente de todos os portugueses. É evidente que, numa determinada maneira de ver as coisas, o Presidente é o Presidente de todos os portugueses. Mas, nessa medida, o Primeiro-Ministro também é o Primeiro-Ministro de todos os portugueses. Agora, o Presidente não é um árbitro independente e imparcial na perspectiva de que não tem nenhuma opinião, porque senão não era preciso eleger um Presidente da República. Como um monarca constitucional, por exemplo. Ser Cavaco Silva ou ser Manuel Alegre, Presidente da República, é natural que quando eles fossem chamados a tomar decisões, tomassem decisões diferentes. Por isso é que umas pessoas votaram em Cavaco Silva, outros em Manuel Alegre e outros em nenhum dos dois, naturalmente. E, portanto, não se pode agora esperar que Cavaco Silva, as decisões que tome da mesma maneira que tomaria se fosse outra pessoa que não Cavaco Silva, com a maneira como ele vê o interesse público. Não é que ele esteja a responder ao seu eleitorado. Eu aqui há uns dias disse que Cavaco Silva, naquele discurso, reconciliou-se com o seu eleitorado. Reconciliou-se com o seu eleitorado não na perspectiva de que está a defender o que é bom para o seu eleitorado, mas na perspectiva de que aquilo que Cavaco Silva acha que é bom para o interesse público, há uma parte muito substancial do país, provavelmente mais de metade do país, que também acha que isso é que é bom para o país. Está a agir de acordo com aquilo que defendeu quando foi eleito. E que levou a ser eleito, exatamente. Mas quais são as opções para o Presidente? Caso o Governo caia no Parlamento, agora poucos dias depois de tomar posse, o que é que Cavaco Silva pode fazer neste caso? Acho que o Presidente da República, se o Governo fica demitido com a rejeição do programa de Governo, tem que nomear um novo Governo. É isso que compete ao Presidente da República. Agora, nomear um novo Governo não quer dizer que nomeie no dia seguinte ou passado 2 ou 3 dias. Não é uma nomeação automática. E, portanto, o Presidente da República tem que fazer essa reavaliação. E pode fazer uma reavaliação no sentido de, por exemplo, voltar a indigitar Pedro Passos Coelho para voltar a tentar negociar com António Costa uma solução governativa ao centro, como dizia o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, uma solução ao centro com esses partidos europeístas. E, portanto, pode esperar mais um tempo, chamar os líderes partidários, voltar a tentar ver se eles se entendem. Pode, se não houver nenhumas condições para que isso aconteça, pode entender que a alternativa que tem não é uma alternativa com legitimidade democrática, porque é uma alternativa que congrega partidos que perderam as eleições, que congrega partidos que nunca disseram que se iam juntar, que congrega partidos que rejeitam nos seus programas elementos estruturais do nosso sistema, e, portanto, podem entender que essa alternativa, para verdadeiramente ser governo, precisa de ser legitimada nas urnas. E, nessa perspectiva, como não podia convocar eleições já, manteria este governo em gestão até ao dia em que pudesse haver eleições. Há quem considere que essa opção seria inconstitucional. Não parece que seja inconstitucional. Inconstitucional seria dizer eu não vou nomear nenhum governo. Claro que um governo de gestão é sempre um governo provisório até acontecer alguma coisa. E o até acontecer alguma coisa é até ser nomeado outro governo, até esse governo deixar de estar, ou até haver eleições. Portanto, o Presidente da República, se mantiver este governo em gestão, no fundo o que está a dizer é eu acho que deve haver eleições em junho, na primeira oportunidade. Claro que está a passar isso para o próximo Presidente, porque já será o próximo Presidente a fazer esse juízo. Mas é o que o Presidente, no fundo, está a dizer é eu acho que este governo, PS, PCP, Bloco,
precisa de legitimidade democrática nas urnas e, portanto, mantém o que está em funções limitadas, naturalmente, até haver eleições. Ou então, nomeia o governo de António Costa, por entender que não há uma outra alternativa. Agora, mesmo que nomeie o governo de António Costa, eu acho que o governo de António Costa, sendo liderado por um candidato a primeiro-ministro que não ganhou as eleições, e sendo um acordo com partidos que também não ganharam as eleições, mesmo que nomeie António Costa, eu acho que esse governo carece urgentemente de ser legitimado nas urnas. Não parece que essa nomeação permita que esse governo faça a sua governação durante 4 anos sair às urnas. Eu lembro-me quando, por exemplo, no caso de Santana Lopes, quando foi primeiro-ministro, e aí o partido que o apoiava tinha a maioria absoluta no Parlamento, mas uma crítica que se fazia ao governo de Santana Lopes era aquele candidato a primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, não foi votado, ninguém votou nele, votaram em Durão Barroso. Ora, no caso de António Costa, por maioria de razão, é assim. E esse governo foi muito escrutinado pelo então Presidente e à primeira oportunidade caiu. E, portanto, eu acho que mesmo que este governo de António Costa seja nomeado, carece de ser legitimado democraticamente com rapidez. Eu lembro que na Alemanha, a primeira vez que Helmut Kohl chegou ao poder foi no âmbito de uma moção de censura construtiva, em que houve uma moção de censura e na Alemanha apresenta-se logo uma proposta alternativa de governo, e, portanto, saiu um governo e entrou outro governo liderado por Helmut Kohl. E o próprio Helmut Kohl, passado 2 ou 3 meses, demitiu-se para poder haver eleições, para ser legitimado democraticamente, para que as pessoas percebam que quem tem como primeiro-ministro é alguém que foi a votos e ganhou. E neste momento, no dia em que tivermos António Costa como primeiro-ministro, as pessoas percebem que aquele primeiro-ministro não foi a votos, ou melhor dito, foi a votos e perdeu. Vamos só fazer um curto intervalo e voltamos dentro de breves instantes.